Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar numa das histórias mais fascinantes de todos os tempos. A incrível jornada de José do Egito. Uma saga de sonhos, traição, perdão e redenção, que atravessa milênios e continua a nos inspirar. Estão prontos para viajar no tempo, então? Vamos lá. Nossa história começa com um jovem chamado José, o 11º filho de Jacó. Ele era o favorito de seu pai, que lhe deu uma túnica especial, toda colorida e muito bonita. Mas esse favoritismo acabou gerando um grande problema. A inveja de seus irmãos, eles já não gostavam de José, e a situação piorou quando ele começou a ter sonhos proféticos. Em um dos sonhos, José viu feixes de trigo no campo. O feixe dele se levantava, e os feixes de seus irmãos se curvavam diante do seu. Em outro sonho, o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam perante ele. Quando José contou isso para a família, seus irmãos ficaram ainda mais furiosos. Eles interpretaram os sonhos como um sinal de que José queria governar sobre eles. A raiva dos irmãos chegou a um ponto insustentável. Um dia, quando estavam no campo cuidando das ovelhas, eles viram José se aproximando. Foi a oportunidade perfeita para se livrarem dele. Primeiro, pensaram em matá-lo, mas um dos irmãos, Rubem, sugeriu jogá-lo numa cisterna vazia, planejando resgatá-lo mais tarde. E assim fizeram. Arrancaram sua túnica colorida e o jogaram no poço. Pouco depois, uma caravana de mercadores ismaelitas passou por ali. A caminho do Egito, Judá, outro irmão, teve uma ideia. Em vez de deixar José morrer, por que não vendê-lo? Assim, eles ganhariam algum dinheiro e não teriam o sangue do irmão em suas mãos. E foi o que aconteceu. José foi vendido como escravo por 20 moedas de prata. Para encobrir o crime, eles mancharam a túnica de José com sangue de um cabrito e a levaram ao pai, Jacó, dizendo que um animal selvagem o havia matado. Jacó ficou inconsolável, chorando a morte de seu filho amado por muitos e muitos anos. Enquanto isso, no Egito, a vida de José tomava um rumo inesperado. Ele foi comprado por Potifar, o capitão da guarda do faraó. Mas José não era um escravo comum. Ele era trabalhador, inteligente e tinha uma fé inabalável. Deus estava com ele, e tudo o que José fazia prosperava. Potifar percebeu isso, e logo o colocou como administrador de toda a sua casa. José tinha total confiança de seu senhor. No entanto, a beleza e a competência de José também atraíram olhares indesejados. A esposa de Potifar começou a assediá-lo, tentando convencê-lo a se deitar com ela. José, leal a seu senhor e a seus princípios, recusava firmemente. Um dia, ela o agarrou pela roupa, mas ele fugiu, deixando o manto em suas mãos. Humilhada e com raiva, ela o acusou falsamente de tentar atacá-la, usando o manto como prova. Potifar, furioso, mandou José para a prisão. Parecia que tudo estava perdido novamente. Mas mesmo na prisão, a presença de Deus não o abandonou. O carcereiro logo notou as qualidades de José e o colocou como responsável por todos os outros prisioneiros. Mais uma vez, José prosperava, mesmo nas piores circunstâncias. Na prisão, José conheceu 2 servos do faraó, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe. Ambos tiveram sonhos estranhos na mesma noite e estavam perturbados. José, com a ajuda de Deus, interpretou os sonhos. Para o copeiro, ele previu que em 3 dias seria restaurado ao seu cargo. Para o padeiro, a previsão foi sombria. Em 3 dias, ele seria executado. Tudo aconteceu exatamente como José disse. Antes de ser libertado, José pediu ao copeiro que se lembrasse dele e falasse com o faraó para tirá-lo da prisão. Mas infelizmente, o copeiro se esqueceu de José. 2 anos se passaram, e José continuava na prisão. Até que um dia, o próprio faraó teve 2 sonhos perturbadores que ninguém no Egito conseguia interpretar. Ele sonhou com 7 vacas gordas sendo devoradas por 7 vacas magras, e depois com 7 espigas de grão cheias
sendo devoradas por 7 espigas mirradas. Foi então que o copeiro-chefe finalmente se lembrou de José. Ele contou ao faraó sobre o jovem hebreu na prisão que interpretava sonhos. Imediatamente o faraó mandou chamar José, limpo e com roupas novas. José foi levado à presença do governante mais poderoso do mundo. Com humildade, José disse ao faraó que a interpretação não vinha dele, mas de Deus. Ele explicou que os sonhos eram uma mensagem divina. O Egito teria 7 anos de grande fartura, seguidos por 7 anos de uma fome tão severa que consumiria toda a abundância anterior. José não parou por aí. Ele aconselhou o faraó a nomear um homem sábio para administrar o Egito, armazenando o excesso de grãos durante os anos de fartura, para se preparar para os anos de fome. O faraó ficou tão impressionado com a sabedoria de José que decidiu que não havia ninguém mais qualificado para a tarefa do que o próprio José. Ele o nomeou governador de todo o Egito, o segundo homem mais poderoso do reino, abaixo apenas do próprio faraó. José recebeu o anel de sinete do faraó, vestes de linho fino e um colar de ouro. O jovem escravo que foi vendido pelos irmãos agora governava a nação mais poderosa da época. Durante os 7 anos de fartura, José viajou por todo o Egito, organizando a coleta e o armazenamento de grãos em quantidades imensas. Ele se casou com Asenate, e eles tiveram 2 filhos, Manassés e Efraim. Então, como previsto, os 7 anos de fome chegaram. A fome não atingiu apenas o Egito, mas todas as terras ao redor. No entanto, graças ao plano de José, o Egito tinha comida de sobra. Pessoas de todos os lugares vinham ao Egito para comprar grãos. A fome também chegou a Canaã, onde Jacó e sua família viviam. Ouvindo que havia comida no Egito, Jacó enviou 10 de seus filhos para comprar mantimentos. Ele manteve o filho mais novo, Benjamim, em casa, com medo de perder Clô, como perdeu José. Quando os irmãos chegaram ao Egito, eles se curvaram diante de José, o poderoso governador, sem fazer a menor ideia de quem ele era. O sonho de infância de José estava se cumprindo. José os reconheceu imediatamente, mas não se revelou. Em vez disso, ele os testou, acusou-os de serem espiões e os prendeu. Depois de 3 dias, ele os libertou com uma condição. Para provar que eram homens honestos, eles deveriam voltar para casa e trazer seu irmão mais novo, Benjamim. Para garantir ele, manteve Simeão como refém. Os irmãos, aflitos, começaram a falar entre si em hebraico, dizendo que aquele era o castigo por terem vendido José. Mal sabiam eles que José entendia cada palavra e precisou se afastar para chorar. Eles voltaram para casa e contaram tudo a Jacó, que ficou desesperado com a ideia de deixar Benjamim ir. Mas a fome era tão severa que não havia outra escolha. Judá prometeu pessoalmente pela segurança de Benjamim. Assim, os irmãos retornaram ao Egito, desta vez com Benjamim. Ao vê-los, José preparou um banquete em sua casa. A presença de Benjamim o emocionou profundamente. Ele continuou até chitá-los, colocando sua taça de prata na sacola de Benjamim. Quando eles partiram, José mandou seus guardas atrás deles, acusando-os de roubo. A taça foi encontrada com Benjamim, e eles foram todos levados de volta. Desesperados, Judá então fez um discurso comovente, oferecendo-se para se tornar escravo no lugar de Benjamim, para que seu pai não morresse de tristeza. Ao ver a mudança genuína no coração de seus irmãos, o arrependimento e o amor que eles agora demonstravam, José não conseguiu mais se conter. Ele mandou todos os egípcios saírem da sala e, em meio a lágrimas, revelou sua identidade. Eu sou José. Meu pai ainda está vivo. Os irmãos ficaram em choque, aterrorizados. Mas José os acalmou com palavras de graça e perdão. Ele disse: Não se aflijam, nem se culpem por terem me vendido para cá, pois foi para preservar vidas que Deus me enviou à frente de vocês. José os perdoou completamente, entendendo que Deus havia usado o mal que fizeram para um bem maior, salvar inúmeras vidas, incluindo a de sua própria família. Ele os instruiu a buscar Jacó
e toda a família para viverem no Egito, na fértil terra de Gósen, onde seriam cuidados durante o resto da fome. O faraó ficou feliz com a notícia e forneceu tudo o que era necessário para a mudança. Jacó, ao ouvir que José estava vivo e era governador do Egito, mal pôde acreditar, mas seu espírito reviveu. Toda a família de Jacó, cerca de 70 pessoas, migrou para o Egito. O reencontro entre José e Jacó, depois de mais de 20 anos, foi um dos momentos mais emocionantes da história. Pai e filho se abraçaram e choraram por um longo tempo. A família de Israel foi salva da fome e prosperou no Egito. A história de José é uma poderosa lição sobre como a fé, a resiliência e o perdão podem transformar as piores tragédias em triunfo. Ele passou de filho favorito a escravo, de escravo a prisioneiro, e de prisioneiro a governador do Egito. Em cada etapa, ele manteve sua integridade e sua fé, e no final, foi usado por Deus para realizar um propósito grandioso. É uma jornada que nos ensina que mesmo nos momentos mais sombrios, há esperança e um plano maior em ação. Espero que vocês tenham gostado dessa viagem pela história de José. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossas próximas histórias. Muito obrigado por assistir e até a próxima.